Baruch Hashem. O Eterno nos abençoe e faça prosperar a obra das nossas mãos. Hoje nós vamos estar falando sobre... Amém. Nós vamos estar falando sobre uma nova oportunidade. Hoje nós não seguimos o calendário gregoriano, todos sabemos. Estamos no ano 5.781, mas é uma virada, como eu falei no sábado, tenho falado, mas é uma virada de mudança de alguns negócios escolares, é período de balanço empresarial, então é um momento que a gente faz uma reflexão da nossa vida, fazemos um balanço, e esse momento de balanço é uma oportunidade de você estar revendo algumas coisas na sua vida. E para a gente começar esse bate-papo aqui, não é bate-papo, que eu acho que a palavra de Deus não é bate-papo, né? É uma oportunidade que nós temos de falarmos da grandeza de Hashem, de tudo aquilo que o Eterno tem feito por nós, e eu acho que é muito rico tudo que a gente fala de Torá. A Soraya mandou uma mensagem há pouco falando sobre sabedoria, e é interessante que no contexto judaico não existe o sábio. O sábio esqueci a palavra em hebraico, são duas palavras. No hebraico você não fala é um aluno sábio, porque o sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que não parou de aprender. Tá? Tem tudo a ver com essa mensagem que a Soraya encaminhou agora, né? Então, que para início de tudo na nossa vida, nós precisamos nunca parar de aprender. E aprender de Hashem, estudo de Torá, buscar o Eterno para que Ele possa estar sempre nos dando insight, nos dando sabedoria. Então, deixa eu só dar um shalom para a Estelinha. Shalom, Estelinha. É porque ela está falando que não está conseguindo escrever o shalom para nós, tá? Então, que você possa também colocar shalom Estela, que ela está presente, tá, gente? Ok. Então, shalom Estela, shalom Samuel, shalom para todos. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão escrever, né, meu bem? Soraya vai ler e vai responder para vocês. E nós vamos comentar juntos. Um rabino, nós sabemos que os rabinos, geralmente, ele pega os seus alunos, né, e faz uma viagem. Fica uma semana, vai para uma fazenda. E o rabino pegou seus alunos e ele foi para uma fazenda, onde ele sempre tinha o costume de passar a semana com esses alunos estudando, fazendo um retiro com esses alunos, um retiro para estudo. E todo mundo tinha a sua função lá nesse retiro, né? E ele foi com os alunos e falou com o aluno: olha, você vai lá no curral e vai vir para a gente preparar no Shabat, já fazer o nosso queijo, deixar a quantidade de leite para o Shabat. Vai lá e pergunta para o vaqueiro, né? Quantos litros de leite a vaca dá para a gente saber o que nós vamos precisar guardar para sábado, para a gente não precisar mexer com nada no Shabat. Eu deixar o kiddush todo preparado. Aí o seu aluno correu lá no vaqueiro e perguntou para o vaqueiro: você pode me informar, por favor, quantos litros de leite a sua vaca dá? E o aluno ficou muito assustado que o vaqueiro falou com ele o seguinte: olha, as nossas vacas não dão leite. E ele voltou para o rabino e falou assim: rabino, infelizmente, nós temos aqui um problema sério, porque as vacas dessa fazenda não dão leite. O rabino falou: todo ano eu venho aqui, eu estou sempre aqui, tem um curral, você fala que não dá leite. Volta lá e pergunta para ele o que está acontecendo, por que não está tendo leite? As vacas foram vacinadas, alguma coisa, você não vai ter leite essa semana? Tenta saber o porquê que não dá leite. Aí o aluno voltou lá e perguntou para o vaqueiro:
por que as vacas essa semana não estão dando leite ou elas não dão leite? Ele falou assim, não, as vacas aqui nunca deram leite. Para você conseguir o leite, eu preciso ordenar a vaca, tirar o leite, elas não dão. Tem que tirar o leite, senão elas não dão. Então, ele voltou lá para o Rabino e falou, Rabino, ele falou que tem que ordenar a vaca, tem que tirar o leite, se não tirar o leite, as vacas não dão leite. O Rabino falou assim, uai, era isso que ele estava querendo dizer, e ele aproveitou essa situação para falar da grandeza de Hashem sobre sabedoria. E ele falou com os seus alunos e disse, olha, da mesma forma é Deus. Deus já deu tudo para nós, mas se você não for lá buscar, você não tem. Eu falei assim, gente, fantástico, né? A vaca não dá leite. Tem que ordenar e tem que tirar. Deus não te dá nada. Você tem que ir lá e buscar, porque já é tudo seu. Porque você é herdeiro, você é filho. Eu achei lindo essa explicação, por mais simples que ela pareça, mas ela é de uma grandeza, né, meu bem? Uhum. Porque tudo está à nossa disposição, mas tem que ordenhar e para você tirar. Uhum. Ok? E olha, como a gente está falando de uma nova oportunidade, nós precisamos ter, então, começamos falando de Da'at, que é conhecimento. Conhecimento de tudo. Nós precisamos ter conhecimento, porque todos os nossos comportamentos, eles são impelidos através do nosso comportamento, do nosso conhecimento, daquilo que nós não conhecemos, causa insegurança, da nossa emoção, ciúme, inveja. Toda a nossa maneira de agir, ela está dentro do conhecimento, dentro do Da'at, que é o saber. Nós agimos dentro do nosso saber e agimos dentro da nossa emoção. Dentro das nossas emoções, nós geralmente inclinamos para o lado do impulso negativo. E esse impulso negativo é aquilo que nós precisamos vencer todos os dias. O impulso negativo, ele é uma autoproteção que nós criamos em nós como se fosse um guarda-chuva, como se fosse uma proteção, como se fosse um teto. E toda vez que nós nos escondemos dentro desse guarda-chuva, dentro dessa estrutura, nós abrimos mão do Da'at, do conhecimento. Cira, está confuso? Não está confuso. Toda vez que você utiliza as suas emoções para se esconder, você está fugindo da presença de Hashem. Você está fugindo da sua razão. E nós somos impulsionados através do nosso conhecimento. Então, todas as vezes que fugimos, damos vazão o impulso negativo, nós saímos debaixo da proteção das asas divinas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Nós saímos debaixo das asas do Todo-Poderoso e nos escondemos debaixo de um frágil guarda-chuva que não tem nenhuma proteção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o impulso mal, ele não pode nos dominar. Nós estamos falando de uma nova oportunidade. E qual que é essa oportunidade, meu bem? Todos os dias eu tenho uma oportunidade de recomeçar. Nós já estamos começando agora um novo dia. Um dia presta conta ao outro dia.
Estamos no início do dia. Nós começamos o dia no pôr do sol. O nosso dia, ele começa, agora nós vamos chegar em intensas trevas e vai amanhecer e vai raiar um novo dia. O sol vai nascer novamente, novas oportunidades. E quando nós acordamos, nós pedimos a Deus o quê? Que o impulso mal não nos domine. Que as minhas emoções, elas não venham dominar o meu dia, porque está tudo começando de novo. Eu estou tendo uma oportunidade, a alma, ela retornou a mim, e eu tenho uma oportunidade de voltar para debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então, de manhã eu rezo assim, que o impulso mal não me domine. Que os meus medos, que as minhas inseguranças, que elas não venham dominar a minha mente a ponto de me paralisar de uma forma que eu não consiga começar o meu dia bem. Para que eu não comece o meu dia estressado, para que eu não comece o meu dia sem esperança. Eu tenho que vencer o impulso. E como que eu venço esse impulso? Com emuná. Como que eu venço esse impulso? Continuando a minha reza, afastando-me de pessoas más. Às vezes, dentro do turbilhão que você está passando durante o dia que se passou, que já prestou conta a esse dia, e esse dia foi declarado para você plena paz, muita alegria, a bondade de Hashem. Tudo já foi determinado para você. Lembra, todo dia no pôr do sol, agradeça a Deus, porque um dia está prestando conta ao outro dia, e todo aquilo que foi determinado por mim, eu ocultei muitas coisas, mas o Eterno me dá uma oportunidade. Eu faço as minhas preces, eu rezo, peço a Deus que perdoa aquele que me magoou, que eu não vou ficar com mágoa de ninguém, que não quero que ninguém tenha prejuízo, que ninguém seja punido por minha causa, e vou dormir. E quando eu acordo, agradeço a Deus, eu falo, Deus, me afasta das más pessoas, daquelas pessoas que só pensam negativo, daquelas pessoas, dos meus amigos maus. Quantos amigos maus nós temos? Quantos falsos amigos, quantas pessoas que só querem nos sugar, tirar nossa energia, usar você como um cavalo, como uma opção de transportar alguma coisa para ele. Deus, me afaste dessas pessoas, me afaste das más pessoas, me afaste de acidente, me afaste de más notícias, para que eu possa começar meu dia feliz, para que eu possa começar meu dia zerado, para que essa nova oportunidade que eu tenho de viver, eu possa trazer Deus na minha vida. E eu continuo e falo com Deus assim, Deus, faça com que eu me apegue ao bom impulso, às boas ações, para que eu venha fazer boas coisas, para que eu tenha coragem de pegar um livro de salmo, ler um salmo, para que eu tenha um impulso bom, me leve a ler uma aliada Torá, para que eu consiga fazer uma brahá para os meus filhos, para que eu consiga abençoar a minha esposa, para que eu consiga falar boas coisas, para que eu consiga enxergar a vida com a beleza que ela é. Hoje eu estava conversando com a Micheline e falei assim, Micheline, eu admiro muito você, porque você vê a vida bela, você sempre viu a vida bela, você está sempre esforçando e qualquer coisa para você, você consegue transformar em beleza, tira lição e não paralisa. Você faz do seu limão, não é uma limonada, a sua limonada é uma limonada suíça especial. Você consegue fazer isso. Você precisa ter força para que o impulso positivo domine a sua mente, as suas ações, os seus atos com o próximo, os seus atos com seu cônjuge, os seus atos com seus filhos,
os seus atos com seu vizinho, os seus atos com o porteiro, os seus atos no trânsito, os seus atos com as pessoas que trabalham com você. Você precisa sair de casa com os bons atos e boas ações. Quando você sai de casa com bons atos e boas ações, uma mitzvah positiva puxa um mandamento positivo. um mandamento positivo. Mas eu vejo que quando nós saímos de casa, a gente já tem que sair não com os atos apenas, mas a intenção é a primeira coisa. Você já sai na intenção de ser positivo. Sim. Precisamos tirar esse lado negativo de nós. Quantas pessoas falam 2020 é um ano perdido, 2020 eu não produzi nada, 2020 eu não fiz nada. Não, pelo contrário. 2020 Deus te deu uma oportunidade de repensar a sua vida. 2020 o Eterno te deu uma oportunidade, te deu uma reflexão sobre a sua existência. Que você teve a oportunidade de ver que não é a força do seu braço, que é o Eterno que cuida de você. O Eterno é sua proteção. Você precisa estar debaixo dessa proteção divina. Porque sempre haverá uma oportunidade. O Eterno nunca vai nos deixar só. O Eterno nunca vai abandonar você. Sempre haverá uma oportunidade. Por mais difícil que seja o seu momento, Fátima, que está num leito de hospital, Fátima, há uma nova oportunidade. Hashem é bom, seu nome é bondade e misericórdia, e Ele vai te restaurar. E Ele diz no Salmo que até o nosso leito, quando nós nos encontramos debilitados, Ele afofa, né? Até o nosso leito é afofado, tá certo, meu bem? Afofado o nosso leito, que o Eterno possa afofar o leito da Fátima, e que ela possa se sentir revigorada e todas as suas células possam receber essa oportunidade de vida com um pensamento positivo. E não só a Fátima, mas quando ela estiver sendo restaurada, essas energias vão passar para todo o andar que ela estiver. Baruch Hashem. Então, quando ela recebe alta de ser revigorada, todos ali serão revigorados. Baruch Hashem. Shalom Rui, Shalom Marcos. O Rui, gente, que é o irmão do Silas, e o Marcos também, que está nos assistindo, que é irmão do Silas. O Rui, ele ele testou positivo, e ele não esteve tão bem, mas o Eterno provou que o Eterno é bom. E com certeza, quando o Rui saiu, muitos receberam a energia de cura, e saíram também. Nós precisamos acreditar que Deus faz, que Deus é fiel. Nós precisamos acreditar e agradecer. Verdade. Quando as pessoas falam, esse foi o pior ano, elas não entenderam que nós, neste ano, nós passamos quando o nosso povo, os israelitas, estavam lá no Egito. O anjo da morte saltou as casas dos israelitas como saltou as nossas casas. Por isso nós estamos aqui, gente. Esse foi um ano que o Eterno provou que nós não podemos aumentar um dia das nossas vidas. O Eterno nos acrescentou anos de vida. Então o ano 2020 não foi nada perdido. O ano 2020 foi um ano muito espiritual, onde nós entendemos que nós fomos livres do anjo da morte. Ele nos saltou. Para muitos, eu não posso falar isso, muitos estão agora as casas em luto, mas eu e você, nós temos essa oportunidade de falar isso. No ano de 2020, o anjo da morte desceu para esse mundo inferior e não nos encontrou. Esse é o ano 2020, pessoal. Sempre haverá uma oportunidade. Deus é muito bom. Tudo que acontece a nós é para o nosso crescimento como pessoa, como gente, indivíduos.
Nós precisamos crescer, nós precisamos reluzir. O Eterno tirou Adão do paraíso para ele crescer. O Eterno é fonte de todas as bênçãos. Tudo o que nós passamos é para uma experiência, para nós falarmos: o Eterno existe, o Eterno é meu Pai, o Eterno está comigo. E quando a Soraya fala isso de hospital, me lembro um dia, era 1h da manhã, nosso celular toca, e o menino, a gente tinha notícia que uma criança, o médico tinha desenganado e que ele não tinha mais solução, que aquela criança ia falecer. E o pai me ligou, falou: Silas, você podia vir aqui orar comigo? Falei: não, tudo bem, né? Mas eu vou. Eu já sabia o diagnóstico do médico. Aí cheguei no hospital, a Soraya subiu para ficar com a criança. E eu fiquei com o pai e nós ficamos andando debaixo de chuva. Estava chovendo e a gente dando uma volta no quarteirão, né? Depois de algumas voltas no quarteirão, ele falou assim: Silas, meu filho está curado. Eu sinto que meu filho está curado. Falei: não, Baruch Hashem, vamos lá, ué. E ele subiu e o filho foi curado. E todo aquele andar, né, meu bem? Todo aquele andar de criança que estava ali no sábado de manhã, foi todo mundo de alta. Falei: Baruch Hashem, há uma oportunidade. E sempre haverá uma oportunidade para você receber a sua bênção e distribuir por todos à sua volta. Agar, Abraão teve 2 mulheres. Agar, a sua mulher, que teve primeiro a dar filho, que foi que deu a mãe de Ismael para Abraão. Depois que Isaac nasce, Sara fala com Abraão: Abraão, não dá para ficar Ismael e Isaac juntos. E Abraão não queria mandar, o Eterno fala para Abraão: Abraão, escuta Sara, manda Ismael embora. Ele separou lá o burrinho, deu uma água e ela tinha que atravessar o deserto. Mas só que nessa travessia, eles foram um pouco devagar e a água acabou. Ela não tinha mais água para conseguir atravessar o deserto. E quando ela estava no meio do deserto, ela falou: agora nós vamos morrer. Não tem água. Como nós vamos fazer? E o anjo do Eterno aparece para Agar e fala com Agar: por que você está chorando, Agar? O que está acontecendo? E o Eterno abriu os olhos de Agar, e Agar enxergou o poço de água. Nossa oração, o nosso pedido para uma nova oportunidade é que o Eterno possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a nossa realidade, porque o poço está à nossa frente, mas nós não enxergamos devido à nossa emoção, lado negativo. Agar não enxergou o poço, porque ela estava preocupada com a travessia. Eu preciso atravessar o deserto. A água que está na minha mão acabou. Você não é o momento, você não é a situação. O seu Deus, Ele supre todas as situações. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. A nossa oração, para que o nosso ano seja melhor, vamos pedir a Deus: Eterno, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Às vezes nós estamos aqui chorando, deprimidos, com pensamento negativo, e a solução está na nossa frente. Quantas vezes vem aquele insight, a resposta está na sua frente e você não percebeu? Quantas vezes a resposta já estava na sua mão e você não enxergou? Porque o lado negativo, ele não permite a gente enxergar. As nossas emoções, elas nos tiram debaixo das mãos de Deus. Porque as nossas emoções, elas não têm bitarrum, elas não têm fidelidade. A fidelidade é na razão. Abraão subiu com Isaac na fidelidade, não na emoção, na fidelidade, na confiança. Eu sei que Deus vai dar uma solução, eu vou subir. Sem desespero, não se desespere, sempre haverá uma nova oportunidade. Que as escamas dos nossos olhos possam cair.
Não fique preso a 2022, 2020, 2020, estou falando lá das minhas coisas. Não fique preso a 2000, que acabou. Você não segue esse calendário. O nosso calendário é outro. O nosso calendário, nós temos outra energia, mas só que a nossa vida mundana, ela tem esse calendário. Nós olhamos atrás, mas o Eterno já determinou em Rosh Hashanah as nossas bênçãos. Lembra que as suas emoções, o que passou, passou. Não leve a sua vida na emoção. Não leve a sua vida de qualquer jeito. Tome o domínio de sua vida. Tenha direção, tenha um comprometimento com você mesmo. E fale com Deus. Deus, da mesma maneira que o Senhor abriu os meus olhos para enxergar de H, para enxergar o poço, abra os meus olhos para que eu possa enxergar a solução da minha vida, para que eu possa enxergar a minha missão, para que eu possa enxergar essa oportunidade, para que eu tire o lado negativo. Eu tenho que tirar o lado negativo. E quando nós falamos de oportunidade, que sempre haverá oportunidade, eu quero perguntar para você, o que é oportunidade? Eu quero que você escreva para mim aí o que é oportunidade, que a Soraya vai ler. Porque sempre haverá oportunidade. O Silas quer que vocês digitem, quem tem condição de digitar, porque alguns celulares eles até desligam. Mas se você tem condição de escrever, o que você acha que é oportunidade? A palavra oportunidade. O que você acha que é isso? Então, eu estava assistindo a uma live esses dias. Enquanto você vai digitando, eu vou falando isso para você. Cláudia Godoy falou que é uma nova chance de recomeçar. Muito boa a resposta. Gostei. E é raro eu gostar, hein? O Shalom falou, oportunidade é a chance de um novo começo. O povo está inspirado, hein? Quer ir lá a Bethlehem? Vocês estão inspirados? Então eu queria que a gente tivesse Zoom, mas é muito caro. Todo mundo participando e falando, abrindo o microfone. E eu falo que nesse ano 2020 foi muito interessante o que aconteceu, porque nós conseguimos sobreviver. Os estudos não caíram de nível em momento algum. Para nós foi até muito difícil, porque eu tenho dificuldade com máquina. Eu sou mais pessoal, mais humano, eu gosto de mexe com um, mexe com outro. Mas o Eterno provou que quem faz é Ele, quem dá a direção é Ele. Então eu vejo que nós, daquele lá, nós fomos aprovados nesse ano, que nós não paramos de buscar. Então, estudar a Torá não depende da presença. Fátima Azevedo, oportunidade é uma nova vida recebida. Sim, legal também, gostei também. Fala a primeira, pode qualquer? A Godoy falou que é o quê? É porque agora porque a minha não está aqui. Não, então tá. Oportunidade, eu perdi também. Tá. Mas o que é oportunidade? A Cláudia, uma nova chance de recomeçar. A Ângela está assistindo. Muito bem. Shalom, Ângela. Eles estão longe, gente. Eles estão em outra cidade. A Cristiane Diniz. Oportunidade, eu vou ter que colocar meu óculos, que ela escreveu a mais. É o que recebemos todos os dias quando acordamos. Só tem poeta e poesia nessa lá, hein, gente? Oportunidade. Eu vou falar para vocês o que é oportunidade. Vocês conhecem a história do caseiro no campo de concentração. O caseiro no campo de concentração, ele descobriu que atrás do galpão onde ficava a cozinha, ele descobriu que lá tinha um poço. E nesse poço tinha uma água, a água era suja. Mas ele percebeu que nesse poço estava a oportunidade de algo que era muito importante para ele, que era Mikveh.
E ele falou, como que eu posso me É batismo, tá, gente? Porque a cuca tá aí, tem algumas pessoas. passar na água, fazer a mikve, fazer a purificação. E o que esse cozinheiro fez? Ele falou, olha, todo dia eu vou sair mais cedo, vou pular no poço, vou fazer a mikve e vou sair. E se alguém perguntar o que eu estou fazendo, eu vou falar que eu estou nadando para ficar mais forte, para que eu consiga cozinhar melhor para o batalhão. E ele cozinhava para os soldados e não para os seus irmãos. E durante um dia, 2 dias, durante 4 meses, ele conseguiu fazer a imersão. Ele ia lá nessa oportunidade, fazia a sua imersão. Após 4 meses fazendo a sua imersão, ele estava feliz lá cantando, fazendo a sua imersão. Passou um oficial e o viu lá dentro do tanque. E falou, o que você está fazendo aí? Não pode estar nesse tanque, nessa água suja. E ele falou assim, não, eu estou aqui me preparando para ficar mais fortalecido, para que eu possa fazer comida melhor para você. E o oficial chamou o outro e começou a falar, o que você está fazendo? E eles falaram, então você começa a nadar. E ele falou assim, agora vou deixar você nadando. Ele ficou nadando, lembrando que ele, apesar de trabalhar na cozinha, ele estava um pouco também debilitado. Eles deixaram ele nadando a parte da manhã toda. Depois que ele já tinha ali umas 6 horas nadando de um lado e do outro, com soldados fazendo, eles começaram a jogar pedras sobre ele. Quando ele já estava sem força, ele viu que ele ia desmaiar. Eles tiraram ele vestiu a sua roupa. E ele foi lá para o galpão. Quando chegou no galpão, ele caiu, desmaiou de fraqueza. Passaram muitos anos depois que ele conseguiu, ele sobreviveu, foi liberto, né, do campo de concentração. E ele disse, a única oportunidade que eu tive para me manter vivo durante todo o tempo de concentração, que eu estive preso no campo de concentração, e me manter a minha conexão espiritual, e manter o meu conhecimento sobre Hashem, foi devido a esses 4 meses e essas 6 horas que eu fiquei nadando nesse poço, porque era impossível, sem uma refeição, com o frio que estava fazendo, eu ficar nadando todo esse tempo, além de jogarem as pedras acertavam em mim e eu não sentia nenhuma dor. E eu falo que é uma oportunidade. Imagina você num campo de concentração, vendo uma água suja, muito cedo, frio, todo dia você correr risco, você pular nesse poço, porque ali está a sua conexão com Deus. Quando nós falamos de oportunidade e falamos do impulso positivo, é essa fidelidade, essa confiança que nós precisamos ter em Deus. Às vezes, qualquer coisinha para nós nos paralisa, né? Nos leva para os pensamentos negativos, mas quando nós falamos de uma oportunidade de vida, quando nós falamos de uma nova oportunidade, é quando você chega a esse extremo. Eu não sei se eu conseguiria estar nesse extremo pensando em fazer uma mikve, pensando em agradecer a Deus diante da situação que eu estava vivendo. Mas nesse caso, pessoal, eu acredito que é o que acontece com cada um de nós. Nós estamos num campo de concentração. Qual é a forma que você tem, pessoal, de fazer a sua conexão espiritual com o Eterno? Esse judeu que foi enclausurado na concentração, no campo de concentração, a forma que ele teve de manter acesa a sua espiritualidade foi mergulhar nas águas, porque isso é uma prática judaica. Nós chamamos a mikve de tanque com águas.
Então, qual era a oportunidade que ele tinha de acender a chama dele espiritual? Passando pelas águas. Talvez a sua chama é de ler a Torá. Talvez o outro é de cantar louvores a Deus. Talvez o outro é de rezar. Talvez o outro, a oportunidade que ele dá para si mesmo manter aceso é fazer caridade. Essas são as oportunidades que o Eterno nos dá a cada dia, porque são atos meritórios. Sim. Só que eles são individuais. Eu venho falando anos sobre isso. Não adianta você querer ocupar o meu lugar, porque você não tem a mesma energia que eu tenho. E eu não preciso nem desejar estar no seu lugar, porque eu não tenho a energia que você tem. Então, o que nos conecta? Qual a oportunidade que você dá para a sua alma estar conectada? É tocar um piano? É tocar um violão? É fazer um bolo e entregar para uma pessoa? É visitar um doente? É mandar mensagens para uma pessoa? É fazer uma ligação? É dar uma carona para alguém? Quer dar uma cesta básica? Isso, gente, são oportunidades que você dá para a sua alma, com atos que você vai conseguir méritos diante do Eterno. Então, nesse caso judeu, ele estava todo oprimido, ele não tinha saída. A Fátima Duarte, ela está acamada. Hoje ela está no Hospital Belo Horizonte, ela está internada. Qual seria a forma de conexão espiritual? Nos ouvindo agora, e cada vez que entra alguém no quarto, ela deu um sorriso, ela não precisa falar nada, ela deu um sorriso. Esse sorriso mexe com os médicos, mexe com o enfermeiro e mexe com os técnicos de enfermagem. Quando ela sair, ela conta do que aconteceu. Nós, tirando algumas pessoas, nós hoje estamos nas nossas casas. E o que fazemos? Reclamamos. Então, o que devemos fazer? Qual é a oportunidade para você se manter vivo espiritualmente? O Eterno não quer que você morra para esse mundo, porque senão não teria te enviado aqui. É tudo com medida. É tudo com equilíbrio. Por isso que nós, no judaísmo, não temos nenhuma intenção de ir para um mosteiro e ficar longe de todo mundo. Não. Nós temos que ser a luz neste mundo, mas uma luz de verdade, consciente. E quando a gente fala o que é oportunidade, né, meu bem? Sempre haverá uma oportunidade no meio do seu caos. Porque o que nós temos, desde que nós começamos a falar dessa consciência, né, nós temos estudado bastante a respeito da consciência. Esse judeu, ele teve a consciência que, apesar dele estar num campo de concentração, aquele momento que estava ali não era realidade. Ele não deixou o lado obscuro tomar conta dele. E mesmo com isso ele serviu a Deus com alegria, com gratidão, sabendo que ele precisava purificar. Sabendo que ele precisava estar fortalecido espiritualmente, mais próximo de Deus, apesar da situação que ele estava vivendo, extrema, vendo morte todo momento, toda hora tinha gente morrendo ali do seu lado, e ele estava ali com a sua conexão. Depois que ele bateu o braço e pernas 6 horas, ele não voltou no poço, mas ele teve energia para sobreviver e sair do outro lado e viver e dar esse testemunho e dar uma força para nós. Para mim, eu falo, tem uma grande oportunidade, porque apesar de vivermos essa concentração que a Soraya fala, eu tenho liberdade de ir e vir. Nós temos oportunidade de estudar, nós temos oportunidade todas as manhãs, eu não preciso levantar correndo para estar colocando meu talite, colocar meu kippá, fazer minhas rezas. Eu tenho essa oportunidade, mas será que eu tenho essa disposição? Será que eu tenho uma disposição? Nós precisamos criar
disposição de servir a Deus e não deixar o impulso mal nos dominar, o mau pensamento. Nós precisamos tirar toda essa carga negativa que está sobre o país, sobre o mundo. Hoje é muito difícil tudo que você fala das coisas ruins. Vimos o que aconteceu hoje lá na Argentina. As mulheres com seios de fora celebrando que agora aborto 12 semanas podem fazer. Não é isso. Isso não é liberdade. E o que acontece, que me entristece, que os meus netos estão vivendo nessa geração. Os seus filhos estão vivendo nessa geração. Os seus filhos vão relacionar com pessoas, muitas vezes, que são criadas debaixo desse jugo. Nós temos uma oportunidade muito grande de servir a Hashem e de ser suporte para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa é a nossa missão. Porque quando nós discutimos isso hoje no grupo da faculdade, as pessoas é normal, cada um escolhe o que vai fazer de si. Não tem como você discutir com essas pessoas, falar sobre Deus, Silvio, você é antiquado, não tem como falar. Mas nós temos filhos que estão nos centros acadêmicos, estão recebendo isso, recebem isso já até em grupo, provavelmente. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que essas pessoas, como esse cozinheiro, como os outros heróis que sobreviveram nesse período de holocausto, porque eles tiveram um encontro com Deus e eles descobriram quem é Deus. Se você não descobrir quem é Deus, se você não tiver essa conexão, você não vai passar energia positiva para o seu filho. Você vai ficar vendo do outro lado. Você vai ver que o lado está ruim. Você está vendo o lado obscuro. Mas se você e sua casa estiver debaixo das asas de Hashem, essa maldição, ela não chegará na nossa casa, né, meu bem? É um esforço que nós precisamos fazer. Eu vejo, gente, que uma das coisas, assim, mais bonitas que eu, particularmente, recebi de Deus é acreditar de todo o meu coração que o Eterno existe e que Ele é bom. Eu vejo algumas pessoas, primos, amigos, falam de Deus, mas senhora, eu não consigo acreditar. Você vê que é uma coisa muito longe. Então, gente, a minha alma, ela se fortalece, ela fica confiante. Quando eu perdi o meu pai, em 2017, uma pessoa fantástica, quem me conheceu sabe a minha relação com meu pai, e eu havia falado para ele: pai, nem a morte vai nos separar. Naquele momento, o Eterno, ele me deu uma aula, tipo um super intensivo, tipo assim, a bondade até na morte. Eu nunca tinha ouvido ninguém, um ser humano falar, o Eterno falou isso para mim. Até na morte há uma bondade. E eu vi meu pai partir naquela serenidade. E eu entendi que era a bondade de Deus. É coisa tão grande que eu estou falando, tão sublime, tão alto, que naquele momento eu entendi que a morte não é aquela coisa terrível, macabra. O Eterno criou a vida e a morte. E tudo que Ele fez é bom. Então Ele me ensinou naquele momento. Como Ele fez isso, eu não sei. Então o Eterno, Ele mostra para mim que para o meu pai, o passamento desse plano para o outro é bom. E enquanto eu tenho vida, que eu viva também com bondade.
Haverá um momento que todos nós passaremos deste mundo, mas enquanto nós temos a oportunidade de viver aqui, que vivamos com alegria, com intensidade. O Eterno, Ele nos mostra muito como espelho. É muito ruim você ter filhos que reclamam o tempo todo. É o pão que está velho, é o leite que não está gelado, é o Toddy que não é Toddy, é Nescau que ela queria. Então, ter filhos que reclamam o tempo todo, nós que somos pais, a gente fica muito chateado com isso. E da mesma forma, Eterno. Tem gente que está realmente apavorada por causa dessa vacina. Eu tenho posto a minha vida diante do Eterno todos os dias. Não é a vacina ou a falta dela, ou vacinar ou não, que vai mudar minha fé com o Eterno. Em absolutamente nada. Eu não deixo isso ocupar minha mente. 50% fala uma coisa, outro 50% fala outra coisa. Se você entrar nisso, e não fala pessoas leigas não, são médiuns renomados que falam. Ah, a Coronavac eu não vou, que é da China. Ah, eu vou querer que é de Oxford. Ah, eu vou... Mas o que o Eterno tem me ensinado nesse 2020? Ocupe a sua mente estudando a Torá. O resto deixa comigo. Isso me deu força. Foi a minha oportunidade de conexão com a Hashem. Meu bem, nós falamos de oportunidade e agora nós vamos falar de oportunista. O que é ser oportunista? Dá tempo de escrever ou nós vamos direto? Não, vamos direto. Então tá. Então, o que é ser oportunista? Nós vamos falar agora sobre o que é ser oportunista. Na Haftarah da Parashá, Miketz, nós não lemos, e ela diz assim, eu vou contar até a história para a gente ganhar mais tempo. É do rei Salomão, e diz assim, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, 1 Reis 1, 3, 15. Eu vou mandar para vocês. Então 2 meretrizes vieram ao rei e ficaram diante dele. Uma das mulheres disse, por favor, meu mestre, escuta-me. Eu e essa mulher vivemos na mesma casa. Eu dei à luz dentro de casa. E o terceiro dia depois de eu dar à luz, essa mulher também deu à luz. E nós estávamos juntos. Não havia mais ninguém na casa que pudesse ver o que estava acontecendo. Somente nós duas estávamos na casa. O filho dessa mulher morreu durante a noite, porque ela se deitou sobre ele e o sufocou. Ela então se levantou no meio da noite e tomou meu filho do meu lado, enquanto sua serva ainda dormia, e colocou a criança sobre seu peito, e pôs seu morto sobre o meu peito. Eu levantei-me pela manhã para amamentar o meu filho, e eis que estava morto. Esse é o caso das 2 mulheres. E elas tiveram filhos, né? Uma teve um filho, depois de 3 dias a outra teve um filho. E elas foram lá no rei Salomão para discutir a situação. O filho morreu. Aí eu te pergunto, quem estava falando a verdade? Uma está dizendo que enquanto ela dormia, não tinha ninguém na casa, enquanto ela dormia, ela relatou tudo o que acontecia. Se ela estava dormindo, como que ela podia relatar o que aconteceu? Era impossível. Então alguém estava mentindo. Quem estava mentindo? E para a gente entender esse mistério, é muito interessante que você entenda quem são essas mulheres. E aproveitar, vou fazer mais comercial de livro. Vocês precisam ter o Midrash dos profetas da Haftarah, que aqui conta toda a Haftarah, de todo o estudo da Parashá, que é muito importante essa leitura. São 4 livrinhos, depois você fala com a Fernanda. Essas mulheres meretrizes, elas moravam juntos e eram a sogra e a nora. E o que estava por trás disso? O oportunismo. Porque o filho da nora, tanto o esposo, o sogro e o marido, o sogro, vou facilitar,
o sogro da nora morreu e o filho da sogra morreu. Os dois homens morreram. Então a sogra estava viúva e a nora também estava viúva. E quando a nora deitou por cima do seu filho, sufocou e ele morreu, e ela falou assim: nossa, agora a situação para mim ficou muito grave. Como que eu vou fazer? Porque se essa criança morreu, meu marido morreu, e ele não tinha irmão. Agora nasceu um irmão, eu vou ter que esperar essa criança crescer para que ele possa me dar semente do seu irmão, para que eu possa me relacionar com uma outra pessoa. A partir desse momento, a minha vida está muito complicada. Vocês lembram do caso que nós lemos agora de Tamar, né, meu bem? Nós estudamos, está bem na mente de vocês esse caso de Tamar, o caso de Judá, que a Tamar vestiu, que os irmãos não queriam dar filho, suscitar filho, ela tinha que esperar o irmão crescer, o irmão cresceu e Judá não mandou o irmão para ter relação com Tamar. Então esse caso estava acontecendo. A nora falou assim: olha, até essa criança crescer, ter condições de me dar filho, daqui 13, 14 anos, eu vou ter que viver sozinha. E eu sou uma meretriz, eu quero ter família. Eu não posso ficar presa a essa situação. Porque as mulheres judias, elas não podem ser dadas à prostituição. Você não pode dar a sua mulher à prostituição. E elas estavam vivendo nessa situação por causa da situação financeira. Elas eram viúvas e o momento ali eles estavam difícil, por isso elas estavam se prostituindo. E ela viu oportunismo nisso. Por quê? Ela falou assim: olha, eu só tenho uma solução, eu ficar com essa criança para mim. Essa criança comigo, eu não preciso esperar 13 anos e posso casar e te relacionar com outro homem, sem ter uma transgressão. E quando conta essa situação para Salomão, olha, escuta bem a situação, o grande homem sábio que ele era. Logo no início do seu reinado, pouco tempo que seu pai tinha falecido, e ele fala assim: traz uma espada para mim bem afiada. E quando fala, traz a espada bem afiada que eu vou partir a criança no meio. O que a nora fala? Isso mesmo, mata-o. Mata a criança. Porque se matar a criança, minha situação está resolvida. O problema aqui não é quem vai ficar com a criança. Se essa criança não ficar comigo, ela tem que ser morta para ter a minha liberdade. Isso é oportunismo. E ela estava dentro dessa situação. E quando Salomão viu que a nora falou: mate a criança, ele entregou a criança para a mãe. O que nós aprendemos dessa lição? Muita coisa. Porque a oportunidade que nasce para mim, para você, é uma oportunidade divina. Ela não vem com falsidade, ela não vem com mentira, ela não vem com sujeira. Aquilo que o Eterno tem para mim e para você vem de maneira digna. Nós não podemos comer o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Um dinheiro ilícito. O que é a vergonha? Aquilo que você furtou na nossa vida, que aguardamos, temos esperança e para nós existe um amanhã, existe uma oportunidade, nós não aproveitamos as ciladas. Todas as ciladas que aparecem para nós é o lado negativo testando você para que você cresça, não para você cair. Às vezes você está vivendo uma situação e aparece algo, uma cilada, uma oportunidade, uma oportunidade do mal e você cai. Não aproveite situações embaraçosas. Não aceite nada que não seja debaixo da luz. Tudo conosco tem que ser como o sol no meio-dia. E não tem como a gente esconder a verdade. Ela aparece. Salomão, o homem mais sábio do mundo, quando ele percebeu essa história, ele sabia o que estava acontecendo, porque a narrativa já vem com falsidade.
Mas se você estava dormindo, só estavam vocês duas dentro de casa, por que eu tenho que ouvir você? Por que a sua verdade que é a verdade? Não há outra. O que nós aprendemos, nós precisamos ter bitarron em Hashem, independente da situação futura. Porque a nora estava preocupada com a sua situação futura, até essa criança nascer, 13 anos, para que ele possa me dar semente. Como que eu vou viver durante todo esse período? Durante todo esse período eu vou ter que me prostituir? Como vai ser a minha vida? A nossa vida está na mão de Hashem. A nossa vida está nas mãos de Hashem. Nós precisamos confiar em Hashem, ter fé plena, toda a confiança em Hashem. Você não pode querer destruir o outro para que você leve vantagem, para que você esteja por cima, para que a sua vontade possa prevalecer. Não. Cada um tem uma missão, cada um tem uma trajetória, e nós precisamos respeitar a nossa história. Tudo aquilo que acontece conosco, Gazul Letová, precisamos tirar as centelhas divinas do caos. É no caos que nós acendemos a luz. É no caos que nós conectamos com a nossa porção. Nós precisamos entender isso. Não adianta matar a situação e falar anulado, nem para mim, nem para você, cada um segue sua vida, eu estou livre para decidir o meu caminho. Não, o nosso caminho, a nossa vida está nas mãos de Hashem. Por isso, eu falo para você, sempre haverá uma nova oportunidade, mas essa oportunidade sem bitarron, ela não existe. Haverá uma oportunidade com bitarron, com pensamento positivo, com emuná, com confiança em Deus. E para que você crie esse cenário de confiança em Deus, para que você crie essa mente positiva, para que você possa descansar em Hashem, você precisa relacionar com Ele. Você precisa separar um tempo na sua agenda para Deus. Você tem que fazer um compromisso com você. Durante esse próximo ano eu vou tirar um tempo, nem que seja 3 minutos por dia, para eu orar, para eu ler Torá, para eu estudar alguma coisa com Hashem. Começa com 3 minutos, depois você vai para 6, depois você vai para 1 hora. Mas comece, separa um tempo na sua agenda. Separa um tempo para Deus. Separa um tempo para a fonte de todas as bênçãos. Nós corremos atrás de um monte de coisa. Esquecemos que a vaca não está a leite, tem que ir lá tirar. E aonde que tira o leite em Hashem? Você tem que ir lá, você tem que ordenar. Você tem que tirar. Você tem que batalhar e trabalhar, fazer o seu serviço. E o seu serviço é servir a Hashem. Servir a Hashem com alegria. Servir a Hashem com pensamento positivo. As coisas estão ruins, a empresa faliu, não sei o que, mas Deus está no controle. Não use oportunismo, porque uma nova oportunidade vai nascer no seu caos. Você vai conectar com essa luz. Você vai conectar com essa luz. Tenha confiança em Hashem. Pare de viver de emoções. Pare de viver sempre o primeiro estalo seu, o primeiro gatilho seu é emoção. Não. O nosso primeiro gatilho é o Eterno. A nossa primeira busca é Hashem. O Eterno é bom. O Eterno é bom. Quando a Soraya fala do pai dela, eu falo do irmão dela. O irmão dela morreu em Shavuot. No período, na semana, estávamos em semana de festa. Nós não fechamos KBL. Continuamos todo o processo. Porque quando o pai dela também estava lá no CTI, o médico já tinha falado que não tinha condições. Continuamos com a casa aberta. Continuamos lendo Torá. Lá no hospital estava Torá, lá no hospital estava o Sidur. Porque a nossa força está em Hashem. A nossa força está em Hashem. A nossa força não está no homem, não está na força do braço. E foi nesse período que, quando 2017,
que nós introduzimos tanta coisa de cabala, que nós começamos a trazer tantos estudos mais profundos no meio do caos. Foi no meio do caos, foi no meio do agito, foi no meio da pressão, no momento de grandes perdas. Nós descemos, mas nós conectamos com a fonte da vida. Nós conectamos com a árvore da vida. Nós conectamos com a Sefirá. Nós conectamos com o Da'at, com o conhecimento. E o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que te leva para o outro lado. Quando você pensa negativo, você fugiu da razão, você fugiu do conhecimento. Conhecimento é Hashem. Liberte de todas as suas mágoas do passado. Siga em frente. Esquece o que passou. Para de murmurar. Para de falar de passado. O que passou, passou. O que você sofreu, sofreu. Se você teve prejuízo, teve. Mas você não fala com Deus toda noite, quando você vai deitar, você não fala que eu perdoo. Não perdoa só da boca, não. Perdoa de coração. Eu perdoo todo aquele que me ofendeu, todo aquele que me magoou. Peço, Eterno, que ninguém venha ser castigado por minha causa e vida que segue. Libere de seus passados. Perdoar, eu falei num dos meus estudos, perdoar é dar oportunidade para a pessoa. Mas perdoar não é anular as consequências da pessoa. É isso que nós temos que entender. Todos os nossos atos, eles são colocados em uma balança. Todos os nossos atos. Então, quando você perdoa uma pessoa, não pense que ela não será julgada e sentenciada. Você está simplesmente dando oportunidade para a pessoa. Mas ela, tudo que a pessoa faz, eu e você, ou quem for, está anotado no livro. Nós temos responsabilidade por cada ato nosso. Então as pessoas pensam que perdoar, eu vou tirar dela toda a consequência. Isso é mentira. Não tem ninguém que perdoa os seus pecados e esquece tudo. Existem consequências. Então, quando o Silas fala, liberte todas as mágoas e perdoe a si mesmo, dê oportunidade para si mesmo. Tanto que tudo que você decidiu errado, você pagou pelos erros. Sim. Então, né, meu bem, quando a gente fala desse liberar do passado, a gente não esquece. Mas sabe o que faz a gente sofrer? São as emoções. Uhum. Quando eu falo do meu passado e começo a chorar, quando eu falo, não sei o que fulano fez isso, não sei o que, desaba quer chorar, e tem aquela emoção, sinto aquela raiva, eu não perdoei. Perdoar é você saber o que aconteceu, mas aquilo não dói mais. Aquilo não dói mais, serviu para crescimento. Então, assim, você tem que liberar dessas mágoas. Meu marido fez isso, minha esposa fez isso, a empresa faliu, fulano me falou aquilo. Quando eu era criança, meu pai bateu assim, não sei o quê. Larga a mão disso e vai ser feliz. Olha, e você nunca pode esquecer uma coisa. Você escolheu esse lar. Você escolheu esse vento. Porque esse vento foi o melhor caminho para a sua tikkun. Foi o melhor caminho para a sua retificação, para a retificação da sua alma, para a sua conexão. Esse é o seu caminho. E não se esqueça também que Deus enviou você aqui simplesmente para brilhar, para fazer a sua luz radiar, a luz de Hashem. Ative a sua consciência. Precisamos ativar a nossa consciência. A oportunidade está na sua porta. A porta está aberta para você. A porta está escancarada para você. Que o Eterno abra seus olhos para que você possa enxergar. Entenda uma coisa. Abrir mão de muitas coisas às vezes dói. Mudar dá medo. Mas a gente devia mesmo era ter medo de permanecer no mesmo lugar, com a mesma vidinha. É aquilo que nós falamos no começo. No judaísmo não existe o sábio. Se ele parou de estudar, ele deixou de ser sábio. Se a gente perguntar aquilo que nós estudamos lá no colégio, a gente não sabe mais. Quem está falando isso com você outro dia? Alguém falou assim, olha, Soraya, o que eu estudei eu não sei.
tabela periódica te perguntar, você não sabe, eu não sei nem por onde passou. Matemática, uma regra, não sei o que, não sabe. Você estudou aquilo lá atrás e você não pegou mais, você esqueceu. Mas agora você precisa batalhar pela sua alma. Você precisa lutar pela sua conexão com Hashem, pela libertação da sua mente, para a sua consciência. Às vezes você pode ficar inseguro para ir por isso, mas que o Eterno possa trazer luz, que essa nova oportunidade que nós temos, que ela venha a ser abraçada amanhã quando você acordar, quando você for fazer as suas preces a Hashem. Faça com alegria. Quando você for deitar agora e for fazer sua oração, não faça automático, faça com alegria. Quando você for fazer o Shema, faça com alegria. Shema Israel. Faça o Shema com alegria. Faça suas preces com alegria. Faça com entendimento, para que você possa conectar com essa energia e adentrar dentro dessa nova oportunidade que tem para você. Vou falar alguma coisa? Não, você vai fazer o resto que eu vou falar. Então, o que nós queríamos para você é que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você e que o Eterno tenha misericórdia de ti e o Eterno sobre ti levante o seu rosto e que o Eterno te dê muita shalom. Que você